Olá a todos! Hoje iremos falar da origem do pecado humano que começou em Adão, o protagonista da história humana, e explicarmos cautelosamente a raiz de todo o mal, que é a transgressão, que deu origem a todos os tipos de pecados. E vamos examinar a equivalência de cada palavra referente ao pecado em português e também no grego. Então, para iniciarmos, vamos ler Gênesis 3, verso 17. E a Adão disse: portanto, destes ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela. Foi neste acontecimento, no Éden, que começou a transgressão humana e dando a origem a todos os tipos de pecados. Agora vamos colocar os principais tipos de pecado em uma ordem para entendermos qual é o primeiro pecado que deu origem a todos os outros. Vamos começar aqui com o primeiro, a transgressão. O segundo, a incredulidade. O terceiro, a iniquidade. O quarto, a blasfêmia. Este é o conjunto de pecado que deu origem a todos. Mas a transgressão é a primeira de todo o mal. Por isso, vamos examiná-la primeiramente. A palavra transgressão é o mesmo que a palavra parávace no grego. A nossa intenção é para que você entenda quais os tipos de pecado que deram origem a todos. Aqui iremos mostrar cada um, tanto no português quanto no grego, para esclarecer o significado de cada um deles. Agora vamos falar do segundo, que é a incredulidade, que é o mesmo que a apistia no grego. Dentro da ordem pecaminosa, queremos que você entenda que não tem como praticar a iniquidade sem primeiro ser um transgressor. Dentro desta ordem pecaminosa, queremos que você entenda que não tem como você praticar a incredulidade ou a apistia sem ser um transgressor. Da mesma forma, também a iniquidade, que é a palavra que vamos ver agora em terceiro lugar. A palavra iniquidade é o mesmo que anomia no grego. É impossível alguém praticar a iniquidade, a impiedade, sem ser primeiro um transgressor. A transgressão foi o ponto de partida para toda a imundície de pecado. Vamos ver agora a última delas, que é a blasfêmia. Em quarto lugar, a palavra blasfêmia, que é o mesmo que blasfemia em grego. Esse é o nosso compromisso, mostrar para vocês que a transgressão gerou um efeito dominó e deu origem a todos os tipos de pecados. Foi pela transgressão que gerou tudo o que vemos hoje relacionado ao mundo ímpio. Vamos lhes falar com toda a franqueza e tranquilidade. A transgressão é uma afronta e um pecado contra o nosso Criador. O que queremos deixar bem claro aqui é que só há dois tipos de pecado. O primeiro pecado é contra o Criador e o segundo pecado é contra o nosso semelhante. Então, quais são os pecados contra o nosso Criador? O primeiro dele é a transgressão e o segundo pecado contra o nosso Criador é a blasfêmia. Esses são os dois pecados que se pratica contra o Criador. A transgressão deu origem a todos os tipos de pecado. Isto é um fato indiscutível. Mas tem um lado bom, que podemos alcançar o perdão diante do nosso Criador por todo este mal que a transgressão gerou, iniciando a sua frutificação maligna, como impiedade, maldade, não ser empático, não ser solidário, imoralidade, infidelidade e
tantos mais outros tipos de pecado proveniente da transgressão. Todos esses pecados citados são derivados da incredulidade e a incredulidade da transgressão. Então, é certo afirmar, todos os tipos de pecado vêm do indivíduo incrédulo. Sim, porque a incredulidade é um estado no qual o indivíduo se encontra por causa da transgressão. Isso é a pura verdade, pois Adão, ao transgredir a ordem do Senhor Deus, transformou toda a humanidade em uma velha criatura caída no engano do pecado. Mas, como afirma a palavra de Deus, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, quando afirmamos que estamos em Cristo e somos novas criaturas, estamos declarando a nossa separação definitivamente do pecado pela cruz de Cristo. Preste bem atenção, pois é aqui onde nasce o último laço da serpente para te induzir novamente ao pecado, assim como induziu nossos pais no Éden. Por isso vos advirto, afirmar que a nova criatura vive em prática de pecado é declarar ruptura do elo entre Cristo e a sua nova criatura. A nova criatura é a pessoa que foi tratada pelo processo da morte e ressurreição de Cristo. Pela sua morte é posto fim na transgressão e pelo seu sangue é estabelecido o perdão dos pecados. Tudo isso foi feito por nós, sejamos judeu, romano, grego, gentil. Aqui nada disto importa. O que importa é ser uma nova criatura. Tomemos, pois, posse do que é nosso e recebamos dele o novo. E para o embasamento de tudo o que falamos, vamos ler 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A santidade ou a separação do pecado é o elo que Cristo tem com a nova criatura. Esse elo é aquilo que Adão tirou de todos nós, que é chamado de arbítrio, ou seja, a decisão de escolha. Transgredir a ordem do Senhor Deus ou não transgredir a ordem do Senhor Deus. Esta é a escolha. Isto é o arbítrio. Esta decisão é devolvida unicamente nas mãos da nova criatura. Vamos colocar em um exemplo prático. É como se pegássemos um abutre e colocasse nele a natureza de uma pomba. Agora, sobre ele, há duas opções: seguir com a natureza de pomba e viver com um cardápio limpo, ou retornar à natureza de abutre. Agora, peço toda a sua atenção para o que vou falar neste momento. Se a nova criatura abrir mão voluntariamente de sua nova natureza, que é composta pela ordem e justiça, e tornar a transgressão, o que a Bíblia nos diz se por acaso isto acontecer? Então, vamos ler Gálatas 2, 17 e 18. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porquanto se torno a edificar aquilo que foi destruído, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Ou seja,
dentro deste contexto, se a nova criatura voltar a pecar, Adão não mais é responsabilizado pela sua transgressão e nem Cristo subirá novamente naquela cruz para salvá-la, porque a sua transgressão agora não é por culpa de Adão, é por culpa da sua decisão imoral de não respeitar o Filho de Deus, o sacrifício do Filho de Deus, a morte e o derramamento do sangue do Filho de Deus. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.